Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula 15, na aula passada, na aula 15, na aula 14 e 15, nós estudamos alguns conceitos relacionados à parte de medição de análise. Eu apresentei para vocês algumas técnicas de medição e análise, né, como por exemplo o processo GQM e também a carta de controle. E dentro disso, né, dentro das características, né, dentro daquele documento que eu passei do GQM, ele apresenta o plano de execução e a medição da parte de execução desse plano, né, dessas técnicas, desses processos da parte de qualidade de software. Então, dando continuidade à aula, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco relacionado à parte de qualidade de produto e atributos de qualidade. Lembrando que esses conceitos também nós vimos também nas aulas iniciais, nas quais eu apresento para vocês os gurus, né, da parte de qualidade de software, né, e na qualidade de processo, certo? No qual isso implica também diretamente na parte da qualidade dos produtos e dos seus atributos, tá? Então, dentro dessas características, nós vamos estudar um pouco mais sobre a parte de qualidade de produto com relação à ISO 25010, tá? Que é a derivada da ISO 25000, ok? Então, dentro da parte de qualidade de software, nós vamos estudar algumas partes relacionadas à parte de qualidade de produto. Porque dentro do produto, né, nós temos a parte de qualidade de produtos, no qual a gente vai satisfazer as reais necessidades dos nossos usuários, no qual nós vamos produzir dentro dos limites de tempo e de orçamento. Né? Mesma coisa quando a gente vai desenvolver um software em si, exige isso, né, com relação à parte de aspectos voltados para a parte de qualidade do seu produto, no qual você vai entregar um produto funcional para o seu cliente. Certo? Então, dentro dessas características, essa parte de qualidade de produto consecutivamente afeta a parte da qualidade, está atrelada também ao processo de qualidade do seu processo, na parte de desenvolvimento do software. E também, dentro dessas características, ela interfere também dentro da parte de realização de testes, nos quais nós vamos estudar alguns conceitos da parte de teste nas próximas aulas, tá? E também dentro do seminário de vocês, nos quais vocês vão estar desenvolvendo e apresentando para a turma algumas ferramentas de testes, né, com relação a tipo, os pontos positivos, os pontos negativos dessas ferramentas, né, dentro da parte da utilização. Então, dentro desses fatores, a parte de testes, ela verifica se todos os requisitos foram implementados e atendidos e se foram encontrados alguns tipos de defeito ou algo voltado para a parte de usabilidade do seu produto, certo? Então, dentro desses mesmos pontos, nós temos que a parte da indústria do software, a qualidade é algo meio que subjetivo, né? Mas por que subjetivo, né? A gente vai entrar em alguns detalhes dessa definição do porquê desses aspectos, meio que ser a qualidade é meio que subjetiva dentro da parte de interpretação, da parte de desenvolvimento de um software. Porque dentro desses conceitos envolve também a parte de interpretação distinta dos seus requisitos, porque cada pessoa, ela pensa de uma maneira diferente, ela tem soluções diferentes para um certo determinado problema. E isso implica também, dentro dessas características, a parte de qualidade. Né? Outro ponto é que envolve também as partes dos stakeholders, né? Nós temos stakeholders diferentes para atender, nos quais nós temos várias partes interessadas, né, com relação ao desenvolvimento de um software. E também dentro desses aspectos, é difícil de você medir a parte de acertos de atributos de qualidade, como por exemplo você dar mantenibilidade, ou até mesmo você desenvolver ou dar uma parte de uma escalabilidade dentro da parte de desenvolvimento de um software. Ok? Então, dentro dessas características, da parte de análise subjetiva da qualidade, a gente faz algumas perguntas para vocês. Tipo, por exemplo, código legível? Existem padrões de programação que foram seguidos? Os testes foram adequados? Quais o uso aceitável por um usuário comum? Né? Então, dentro desses pontos, dessas características, né? Dentro da parte de subjetividade da análise de qualidade de desenvolvimento de um software, você vai colocar essas perguntas, né? Na hora que você estiver desenvolvendo. Então, dentro desses aspectos da parte de qualidade, nós temos os atributos de qualidade, no qual, lembra que nós explicamos nas primeiras aulas, né, na parte no qual a gente fala do McCall, né, que ele define algo relacionado à parte de qualidade de processo. Então, dentro dessa parte de qualidade de produto, o McCall também define fatores relacionados à parte de qualidade, nos quais nós temos três tipos de visões, que são a parte de operação, revisão e transição. Dentro da parte de operação, é algo relacionado à parte de utilização do seu produto, né? Com relação à parte de eficiência, integridade, usabilidade, compatibilidade com vários dispositivos, né? Isso tudo envolve a parte de operação, na parte de manipulabilidade do seu software.
ok? Já na parte de revisão, ela inclui características voltadas para a parte de mudar, poder mudar o seu produto, né? Como, por exemplo, ter uma transição, uma flexibilidade de manutenção e até mesmo a parte de testes, né? Que envolvem essas características da parte de revisão de um produto de software, uma parte de desenvolvimento. Isso pensando para a computação, tá, galera? Outras características é a parte de transição, que é relacionada à parte de ambiente de funcionamento em ambientes diferentes, que envolve portabilidade, interoperabilidade e a parte de reusabilidade. Por exemplo, a parte de transição com relação à parte de portabilidade, se aquela aplicação é uma aplicação web, ela vai rodar tanto em desktops, notebooks e celulares, smartphones, né, que tem acesso à internet. Isso tudo envolve também esses fatores com relação a esses atributos relacionados à qualidade, beleza? Então, para a gente formalizar algo com relação a essa parte de atributos da parte de qualidade, nós vamos estudar um pouco mais sobre a parte da ISO 25010, no qual a ISO 25010 ela veio para substituir a ISO 9126, nos quais nós explicamos anteriormente, né, com relação à parte de referência à qualidade por muitos anos, né, que foi substituída pela ISO 25010 ou a ISO 25000. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa ISO. Essa ISO, né, foi criada em 2011. Ela sofreu algumas alterações já nesses últimos anos, tá? Atualizadas, né, com relação a essa parte das definições da parte de qualidade, no qual a ISO 25000, ela é uma família de normas nas quais ela envolve a parte relacionada à parte de requisitos e avaliações da qualidade de sistemas e de software. Eles chamam essa ISO de Square, que dentro da ISO 25000 nós temos alguns padrões que são seguidos dentro dessas características, que dentro da ISO 25000 nós temos a parte da ISO com relação à parte da divisão, com relação à qualidade, gestão de qualidade, modelos de qualidade, medição em qualidade, requisitos de qualidade e avaliação da qualidade. Lembrando que essa ISO 25000 ela é utilizada também dentro dos modelos de maturidade. Por exemplo, dentro dos modelos de maturidade nós estudamos também anteriormente, que envolve a parte de gestão de qualidade, envolve a parte de gerência de projetos, a parte de modelos de qualidade envolve a parte de qualidade com relação ao CMMI ou ao MPSBR, né, que envolve tanto essas características a parte de modelo de qualidade, medição de qualidade, requisitos de qualidade e a parte de avaliação da qualidade, ok? Então, dentro da ISO 25010, nós temos que a definição dela, que ela é um modelo de qualidade, que ela é um uso composto de 5 características, nas quais algumas elas são subdivididas em outras subcaracterísticas, que dentro delas elas se relacionam como resultados da parte de interação quando o produto é usado em um determinado contexto de uso particular. Então nem sempre às vezes você vai pegar os melhores aspectos de algumas características dessa ISO e vão aplicar dentro da parte do desenvolvimento do seu software, ou da parte de desenvolvimento em si, ou da parte do seu processo, ou da parte de medição, ok? E esse modelo, em volta da parte de qualidade de produto, ele é composto de 8 características, nas quais a gente vai explicar algumas dessas subcaracterísticas dessa ISO 25010, tá? No qual elas relacionam as propriedades estáticas de software e as propriedades dinâmicas de software de sistema de computador. Então, a gente vai entrar mais em detalhes dentro dessas características da ISO 25010. Então, a ISO, também conhecida como eu falei anteriormente, conhecida como Square, ela avalia indicadores da parte de qualidade, nos quais nós temos 3 tipos principais, né, que são 3 subcategorias, né, que são a parte de qualidade interna, qualidade externa, qualidade de software em uso, tá? É o que a gente já viu anteriormente, né, com relação à parte interna e externa, né, a parte de produtos e parte de processos interno e externo, e isso também aplica-se para a parte de produto, no qual a qualidade interna ela envolve aspectos relacionados à parte de internos de software, como que são, por exemplo, a parte de mantabilidade, né, que envolve as características da parte dos desenvolvedores. Já em ambiente da parte externa, são aspectos que podem ser avaliados sobre o ponto de vista de usuário, com relação à parte de eficiência de uso, por exemplo. E dentro da parte de qualidade, de software de uso, ele avalia o seu software em si, de acordo com o seu ambiente final, e também ele é medido pelos seus usuários, para ver se ele tem uma grande aceitação, se ele possui uma grande, se ele é usável, né, tem uma boa usabilidade, e isso tudo envolve essas características da parte de qualidade de software com relação à parte de uso. Então, dentro da parte de qualidade do ciclo de vida da parte de qualidade da ISO 25000,
25010, nós temos a parte nos quais a gente fala que nós temos a parte do processo, qualidade de processo, a parte do produto de software, no qual nós temos a parte de atributos da qualidade interna e atributos da qualidade externa, e a parte do efeito de software, que envolve os atributos da qualidade de uso. E dentro disso a gente forma assim um ciclo, né? Porque a qualidade de processo, ela envolve uma parte de processo, no qual a gente vai conseguir medir o processo, né? Isso aqui envolve as características da parte de gerenciamento de projeto, nos quais a parte de qualidade de processo influencia com relação ao seu produto de software, né, no que você está desenvolvendo, porque ela envolve características com relação a atributos de qualidades internas, nos quais nós temos as partes de medidas internas, nos quais a gente pode utilizar-se daquelas técnicas que nós estudamos em sala, né, apresentadas tanto como carta de controle e também como GChem, que são algumas das técnicas, tá, pessoal, nos quais a gente pode estar utilizando para conseguir avaliar essa parte de qualidades internas e qualidades externas, tá? Então, isso tudo é dependente, tá? Então, isso influencia dentro da parte de qualidade do seu processo, do seu produto, tá? E, dado os atributos de interno e externo, nós temos a parte de efeitos do produto de software, nos quais envolve as características da qualidade e de uso, nos quais nós temos a parte de medidas da parte de qualidade de uso, que envolvem tantamente as características com relação à parte de usabilidade do seu sistema, se ele está sendo aceito, se ele está fluindo, se ele foi entregue de acordo com para atender as reais necessidades dos seus stakeholders, né? E envolve as partes de características de contextos de uso, tá? Então, dentro da parte de processo, como eu comentei anteriormente, é a parte de qualidade de processo, né, que é o primeiro ponto, né, que é essa primeira parte do ciclo de vida da parte de qualidade, ela influencia com relação à qualidade do ponto de vista de como o produto é desenvolvido, tá? No qual inclui todas as atividades, as boas práticas, métodos, todas as técnicas relacionadas à parte de processo, tá? Isso também engloba a parte de governança de TI, envolve a parte de gerenciamento de projetos, tudo isso interfere dentro da parte de qualidade do seu projeto, certo? Então uma pergunta que você deve se fazer é como foi construído e montado, foi construído e montado corretamente, né, na parte do seu processo, precisa de adaptações, o que precisa melhorar dentro do meu processo, certo? Então, essa é a pergunta que você se faz dentro da parte de qualidade de processo. Já na parte relacionada à parte de atributos de qualidade interna, nós temos que a totalidade das características do produto, certo? Que influencia o ponto de vista interno, que envolvem alguns aspectos relacionados à parte de propriedade do seu produto intermediários, nos quais eles não vão ser executáveis, né? Que durante o estágio de vida da parte de desenvolvimento. É como você vai desenvolver, que envolve a parte de código, se você vai utilizar padrões de projeto, né? Isso tudo envolve essas características da parte interna, tá? No qual você vai se fazer a seguinte pergunta: foi bem projetado? Certo? Que envolve essas partes de características de usabilidade, flexibilidade, né? Dentro desses pontos, nos quais você vai se fazer a seguinte pergunta: foi bem projetado? Certo? Então, em seguida, dentro da parte de qualidade externa, nós temos a qualidade do produto que é executado, tá? Por quê? Dentro dessas características da parte de qualidade externa, envolvem que o seu software é medido, avaliado enquanto está sendo testado no ambiente simulado, por exemplo, um homolog da vida, sabe? É onde você vai colocar os seus casos de teste, você vai usar ferramentas de automação de teste, por exemplo, ou testes unitários. Que tipo de técnicas de testes você pode estar utilizando para simular, né, a parte de uso em si do seu sistema? Por parte para não, quando você for entregar o produto para o seu cliente, não tiver falhas, tá? E isso tudo, nós vamos ter utilização de técnicas da parte de métricas externas. E a seguinte pergunta que você deve fazer é: passa nos testes? Passa nos nossos testes? É a seguinte pergunta que você faz: passa nos nossos testes? Se passou, foi aprovado, beleza. Você passa isso para o próximo passo, que é a parte de qualidade que influencia na parte da qualidade do uso. A qualidade do uso influencia tanto na parte de qualidade do seu ponto de vista do seu usuário, porque em ambientes ou em contextos de uso específico, né? Isso só quando a gente fala que são, quando a gente coloca para produção, certo? Então, dentro dessas características, nós temos a preocupação de quanto o seu usuário pode atribuir a seus objetivos e não como as propriedades de softwares em si, porque isso influencia com relação à parte de uso, manipulação do seu sistema em si, certo? No qual a gente faz a seguinte pergunta: qual foi a experiência do seu usuário final? Como que ele se comportou ao utilizar o sistema? Foi bem atendido? As características atenderam às reais necessidades do nosso cliente? Não houve falhas?
né? Isso tudo são perguntas que a gente se faz dentro dessa parte de qualidade e da parte de uso, tá? Então, dentro do ciclo de vida da parte de qualidade de vida, dentro do desenvolvimento de um software, em outras palavras, nós temos a parte de qualidade de processo, né, que é um passo a passo, né, que envolve a parte de qualidade de processo, qualidade interna, qualidade externa e a qualidade de uso. Aí a gente pergunta, né, será que isso faz sentido na prática? Como que eu posso contextualizar e falar que isso faz parte, né? Imagina, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Pensem bem, né, ó. Pense que você precisa fazer um prato sofisticado para receber alguns amigos em casa. Com relação à parte de qualidade de processo, o que eu preciso, né, com relação à qualidade de processo? Quanto à parte de qualidade interna, qualidade externa e a qualidade de uso. Mas isso interfere, né, com relação à qualidade do ciclo de vida do meu processo para eu elaborar um prato? Sim, influencia sim, galera. Sabe por quê? Ó, imagine, por exemplo, com relação à parte de qualidade de processo. Dentro da parte de qualidade de processo, nós temos que, para a gente começar a elaborar um prato sofisticado, para atender os nossos, para receber os nossos amigos em casa, a gente precisa do quê? Né? Dentro da parte de processo, nós temos que determinar quais são os ingredientes e a maneira de como elaborar esse prato, o que fazer, né? Como fazer esse prato, né? Que isso envolve da parte relacionada à parte de características, da parte de qualidade de processo. Já quanto à parte de qualidade interna, envolve os ingredientes em si, que é a parte de provas, né, que influencia a parte de intermediários, a parte de avaliar o tempero, por exemplo, ou deixar separado ou picado todos os ingredientes, já deixar tudo separadinho em potes separados, né, ou a maneira de como você vai estar utilizando esses ingredientes em si, se você está pegando um ingrediente fresco, ou se é um produto congelado, o que você tem que fazer, né? Então você vai ter que fazer uma avaliação da parte de qualidade interna, né? Com a elaboração com a elaboração prévia, né, dos seus produtos nos quais vocês vão utilizar para desenvolver esse prato. Já na parte de qualidade externa, é a prova de como ficou o seu prato, né? Porque às vezes você fala assim, ó, dá uma experimentada aqui, verifica se tá faltando um sal, ou verifica se tá faltando algum tempero, verifica se tá bom, né? Que é a parte de qualidade externa, que é provar o seu produto antes de você oferecer pros seus amigos, né? Antes deles comerem o prato em si. E na parte de qualidade de uso, é a parte da degustação do seu prato, que é a sensação proporcionada do seu produto que você desenvolveu, né? No caso, o prato, né? Sofisticado. E se seus amigos aprovaram, né? E você tem um feedback deles com relação a, ó, e aí, gostou do prato? Tá gostoso? O que precisa ser melhorado, né? Tipo, dá o seu feedback, né, com relação ao prato, certo? E isso envolve essas partes características da parte de qualidade de uso do seu produto. Beleza, pessoal? Então, dentro da parte do ciclo de vida, da qualidade do ciclo de vida de qualidade, nós temos fatores que envolvem a parte de qualidade interna, né, no qual nós temos a parte que a qualidade interna indica a qualidade externa, que indica a qualidade de uso. E dentro dessas características, né, da parte da qualidade interna, nós temos os requisitos de qualidade interna, que estão atrelados à qualidade interna, certo? Da mesma forma, né, a qualidade externa, ela impacta, né, da validação com relação aos requisitos da qualidade externa. E a qualidade de uso envolve as necessidades dos seus usuários ou mesmo o feedback desses seus usuários. Então, dando uma melhor explicação com relação a essa imagem, é que especificados os requisitos de qualidades pelas métricas de qualidades, lembra que nós estudamos na aula passada alguma daquelas técnicas, né, da parte de medição ou até mesmo da parte de utilização de técnicas de métricas, né, da parte de qualidade, envolvem o uso dessas métricas de qualidades externas e eventualmente das métricas internas, tá? No qual vocês deveriam nos quais devem ser utilizados como critérios de validação e aceitação de um produto, certo? Por parte dos seus usuários finais, ou quem está consumindo o seu produto em si. Dentro desse mesmo modo, nós temos a parte da declaração da especificação dos seus requisitos quando usando as métricas externas, no qual a gente vai traduzir os seus requisitos de qualidade interna e vamos utilizar isso para avaliar o seu produto em si, beleza? E no final, nós temos também a parte de especificar as propriedades do seu produto, intermediários, que envolve essas características da parte de modelos estáticos e dinâmicos, a parte de códigos, layout, isso tudo influencia nessa parte de propriedades intermediárias, tá? No qual nós vamos fazer a partir nos quais são definidos
quantitativamente usados por métricas internas, nos quais isso ajudam ou auxiliam a definir estratégias e desenvolver os critérios de avaliação e verificação. É o que a gente aplicou isso, né, que eu expliquei para vocês dentro da aula passada, e daqueles slides e daquele material complementar com relação à parte do GQM, por exemplo. O GQM ele auxilia muito para a gente conseguir definir essas métricas quantitativas com relação a métricas internas e externas e desenvolver e definir estratégias para desenvolvimento de critérios de avaliação, validação e verificação, ok? Mas se vocês preferirem, se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo um estudo de casos para vocês com relação ao GQM, tá? Eu posso estar trazendo para vocês. Se vocês quiserem, manda mensagem ali no grupo, né? Do Telegram, que a gente traz uma aula somente para um estudo de casos do GQM. Eu tenho um bom estudo de casos para mostrar para vocês, beleza? Bom, então, dentro dessas características da ISO 25010, nós temos as características voltadas, como nós falamos anteriormente, relacionadas à parte de características da qualidade do seu produto, que envolve a parte interna e externa. Então, dentro da qualidade de produto, nós temos algo que envolve essas subcaracterísticas, ou características, né, que envolve a parte de funcionalidade, desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, mantenibilidade e portabilidade. Nós vamos estudar esses conceitos aqui no decorrer dessa aula, um a um, tá bom, pessoal? Então, dentro dos primeiros pontos, nós vamos estudar as características relacionadas à parte de funcionalidade, porque a parte de funcionalidade envolve características com relação ao grau em que o seu produto fornece funções para atender às reais necessidades declaradas e implícitas pelos seus usuários, nos quais nós temos a parte de completude funcional, corretude funcional e a parte de adequação funcional, no qual a completude funcional ele é o grau em que o conjunto de funções abrange todas as tarefas especificadas e os objetivos dos seus usuários, no qual é atender de fato os requisitos dos seus usuários, tá? Com relação à utilização de um produto. A parte de corretude funcional envolve o grau em que o produto fornece resultados corretos com o grau de precisão necessária. É o que ele atende às reais necessidades dos seus usuários. E a parte de adesão funcional é o grau em que a função facilita a realização de tarefas e os objetivos específicos, que envolve a parte de questões de usabilidade, flexibilidade, né, e todas as características relacionadas à parte de adesão funcional. Tá? Já na parte de eficiência de desempenho, envolve a relação com relação ao desempenho, que envolve a quantidade de recursos utilizados, no qual nós temos a parte de comportamento em relação ao tempo, utilização de recursos e a parte de capacidade. Comportamento em relação ao tempo envolve o grau em que o tempo de resposta e processamento das taxas de rendimento do seu produto ou de um sistema demora para executar ou atender aos seus requisitos, né? Tipo, é igual quando você faz uma requisição, né? Você está navegando no site e o site às vezes acaba demorando para carregar, por exemplo. Opa, o que isso pode ser? Relacionado à parte de tráfego, relacionado à parte de sistema mesmo, porque está demorando para carregar as informações do banco, né? Isso tudo envolve questões com relação a tempo, por exemplo. Já a parte de utilização de recursos é o grau em que a quantidade e tipo de recursos utilizados por um produto ou desempenhar uma função atende aos requisitos. Isso aqui envolve, por exemplo, questões de memória, questões de servidor, né? Se o servidor atende às reais necessidades do seu cliente, está tendo muita requisição, opa, vamos ter que melhorar o nosso servidor para que ele consiga atender a quantidade de page views dentro daquela página. E a parte de capacidade, que é relacionada à parte de limites máximos de um produto ou parâmetros dos sistemas que atendem aos seus requisitos, no qual esses parâmetros eles podem incluir um grande número de itens que podem ser armazenados, número de usuários simultâneos, ou até mesmo com relação à largura de banda de comunicação, taxa de frequência de transmissão, tamanho do banco de dados. Isso interfere também na parte de capacidade, na parte de eficiência e uso, tá? Na parte de desempenho das características do seu produto, tá? Outro ponto que envolve outras características é a parte de compatibilidade. Compatibilidade é o grau do seu produto, ou sistema, ou componente, que podem tornar informações como outros produtos de sistemas ou componentes e executar as suas funções enquanto eles compartilham o mesmo ambiente de hardware ou até mesmo software, no qual nós temos algumas características que são a parte de consistência,
e a parte de interoperabilidade, tá? No qual a coexistência, ele é o grau em que um produto, ele executa um produto que ele pode executar suas funções de forma eficiente, compartilhando o ambiente e recursos comuns com os outros produtos, sem um impacto prejudicial sobre qualquer outro produto. Isso aqui envolve muitas partes de questões com relação, por exemplo, tipos de sistemas operacionais. Opa, se aquele seu sistema vai rodar tanto em Linux, macOS ou se vai rodar em Windows. Né? Envolve essas características. Outro ponto dessas características envolve a parte de interoperabilidade, no qual envolve questões com relação ao grau em que dois ou mais sistemas de produto e componentes podem trocar informações e usar as informações que foram forma trocada, tá? Então, envolve essas características. Dando continuidade para a parte das características da parte de qualidade de produto, nós temos a parte de usabilidade, no qual a usabilidade envolve o grau em que o produto pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação. Então, dentro dessas características da parte de usabilidade, a gente viu alguns desses conceitos também um pouco dentro da disciplina de IHC, tá? Nos quais a gente fala um pouco com relação a essas características que envolvem a parte de reconhecimento adequado, a parte de apreensibilidade, operatividade, proteção contra erros, a parte de estéticas de interface, né, quem está fazendo a disciplina de interação humano-computador, ou quem já fez a disciplina de interação computador, a gente viu um pouco desses critérios com relação à parte de apresentação de erros, a parte de operabilidade, a parte de estéticas de interface nos quais a gente está aplicando também, e isso tudo, e a parte de acessibilidade, né, nos quais esses aspectos, essas características, nessa parte de objetivo, da parte de usabilidade, interferem também dentro dos conceitos da parte de características da qualidade do seu produto, porque ali na parte de reconhecimento a adequabilidade envolve o grau em que o produto pode ser reconhecido por um produto e adequado às suas necessidades, nos quais a gente vai atender às reais necessidades dos seus usuários. A parte de apreensibilidade envolve a facilidade de aprendizado pelo seu sistema, nos quais isso envolve a parte de custos de interação, a parte de operabilidade, então isso envolve a parte da lei de Fichte, né, nos quais a gente também estudou dentro desses conceitos, e envolve também, né, muito atrelado a isso, envolve a parte de operabilidade, né, que é operar e controlar o seu produto, né, como que o seu usuário vai manipular, isso influencia dentro da parte de custos de interação. Já na parte de proteção contra o erro, envolve a parte de graus nos quais o seu sistema protege seus usuários contra erros, né, como por exemplo, a parte de mensagem, notificações, ou até mesmo alertas ou avisos que podem ser através de utilização de componentes modais, ou até mesmo de sinais, ou até mesmo por uma representação na nossa tela, né, com relação à mudança de cores em alguns campos, como por exemplo, campos de entrada de dados. A parte de estética de interface, né, que envolve hoje em dia muitos dos conceitos, né, da parte de interação humano-computador, envolve a parte de interfaces mais clean, que sejam mais objetivas e sejam algo fácil de você manipular e utilizar, né, no qual isso interfere dentro das características de satisfação pelos seus clientes. E a parte de acessibilidade, né, que é incluir todos os aspectos com relação às características que a gente tem que implementar das nossas interfaces, que sejam algo acessível para todos os tipos de usuários, né, independente das pessoas que tenham ou não deficiência, né. Então envolve essas características, a capacidade de você conseguir atingir certos objetivos específicos para atender reais necessidades de determinados tipos de usuário. Tá? Isso envolve a parte de acessibilidade, que envolve componentes da parte web, mobile ou até mesmo desktop, né? Nos quais trabalham em conjunto, como por exemplo leitores de tela, ou até mesmo aplicações que fazem uso de zoom, né, na tela, ou até mesmo aplicações que têm a parte de Libras, né, que tem o VLibras. Isso tudo envolve questões de acessibilidade, que também envolvem dentro das características da parte de usabilidade, que estão atreladas às características do qualidade de produto, que está dentro da ISO 25010, ok? Então, outro ponto, né, envolve a parte relacionada à parte de confiabilidade, né, que envolve o grau em que o seu produto executa funções específicas ou sob condições específicas num período de tempo especificado, como por exemplo envolve questões de maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas, né, que é algo bem importante também, e a parte de recuperabilidade, né, nos quais a parte de maturidade
ela envolve atender às necessidades de confiabilidade sobre a operação normal, né? No qual a frequência isso muito apresentada com relação à parte de software apresenta muitos defeitos ou não, né? A parte de disponibilidade é se o seu sistema está acessível, operável durante um longo período de tempo, por exemplo, se ele nunca cai, né? Se é um site, se é uma aplicação web, a gente tem que garantir que o servidor não caia, né? O servidor não crache, né? Ou não dê problema, né? Então, envolve essas características com relação à parte de disponibilidade. Tolerância a falhas, né? Que envolve a parte de operar o produto como pretendido, apesar da presença de falhas de hardware e software, né? Que envolvem dentro dessas características a parte de tolerância, tá? Já a parte de recuperabilidade é o caso de uma interrupção ou falha de um produto ou um sistema na hora que você estiver executando e o sistema aí pode recuperar os dados diretamente afetados e restabelecidos desde o estágio ou estado desejado que você tenha, tá? Tipo, quando você vai fazer um preenchimento de um cadastro, né, normalmente nas aplicações de hoje em dia, eles meio que salvam automaticamente, né, as suas informações dentro do que você colocou, né, os campos, né, que você inseriu. Então isso também ajuda nessa parte de recuperabilidade, tá? Outra questão da parte de qualidade, da característica de qualidade do produto envolve questões de segurança, né? Na parte de segurança, nós temos que o grau do produto, né, protege as informações e os dados das pessoas que a utilizam, né, e tenham um grau de acesso a esses dados adequados e tipos e níveis de autorização, né? Com relação à parte de confidencialidade, né, que é o grau em que o produto garante os dados sejam acessíveis apenas àqueles autorizados e ter acesso. A parte de integridade, que é o grau que o sistema e o produto ou componente impede o acesso de pessoas não autorizadas. A parte de não repúdio, que envolve ações ou eventos que podem ser provados como tendo ocorrido para que os eventos ou ações não possam ser repudiados mais tarde. Ou a parte de rastreabilidade, né, que é o grau de ações que podem ser rastreadas para ser comprovadas quem fez aquela ação, tipo o sistema de logs, né, ou até mesmo quando você acessa o seu Gmail de algum outro lugar, né, que é fora do seu computador autorizado. Você recebe uma mensagem de e-mail falando, né, opa, nós temos um acesso na máquina tal no lugar tal. Você autoriza a fazer isso, né? Você tem esse tipo de algo relacionado à parte de rastreabilidade, ou até mesmo nas aplicações dos celulares, né, do próprio iOS, você conecta ou faz uma transação dentro de uma compra, por exemplo, né, você recebe um e-mail, né, informando, ó, você realizou uma compra em tal lugar, tal hora, tal aplicativo, né. Isso tudo você tem uma maneira de rastrear, né. E a parte de autenticidade, né, que é o grau de identidade do seu usuário pode ser provado, né, com relação a dados pessoais, né, essas coisas que envolvem essas características de autenticidade. Beleza? Mantabilidade, que envolve a eficácia e eficiência na qual um produto pode ser modificado e mantido pelos seus mantenedores, né? Que envolve a parte de maturidade, reusabilidade, analisabilidade, a parte de modificabilidade e a parte de testabilidade, né? No qual a modularidade ela envolve os componentes ou que é composto de componentes discretos e de que uma alteração, um componente que tenha impacto mínimo sobre o componente. Reusabilidade é ser reaproveitado ou ser ativo, né? Pode ser utilizado em mais de um sistema, né? Que são coisas também bem interessantes, né? Igual no site nos serviços da UFMS. Hoje em dia você acessa e consegue os seus serviços e acesso a esses sistemas, né? Através do seu passaporte, né? E isso é um módulo no qual você tem pode ser utilizado em mais de um sistema, beleza? Então esse é um exemplo de reusabilidade. Outro ponto da parte de usabilidade envolve a eficácia e eficiência na qual é possível avaliar o impacto de uma mudança pretendida de um produto ou diagnosticar é, deficiências ou até mesmo falhas de um produto e no qual vocês vão estar analisando e modificando, certo? A parte de modificabilidade envolve o grau de que o produto pode ser modificado de forma eficaz e eficiente sem introduzir defeitos ou degradar a sua qualidade, né, dentro do sistema. E a parte de testabilidade, que é o grau e eficiência na qual você tem critérios de testes meio que pré-estabelecidos, que tipo de técnica de teste você vai estar utilizando para
realizar um teste de um produto em si que vão determinar alguns critérios, né, que foram atendidos para que o seu sistema não tenha falhas ou evite defeitos, certo? Então, isso também mantém as características da parte de qualidade. Portabilidade, né, como eu falei anteriormente, envolve o grau de, no começo, né, no qual envolve o grau de eficiência, no qual o produto pode ser transferido de hardware, software ou de outro ambiente operacional, no qual nós temos a parte de adaptabilidade, instabilidade e a parte de substituibilidade, no qual a adaptabilidade é o grau em que o produto pode ser adaptado de forma eficaz e eficiente de hardware, software ou de outros ambientes operacionais, né? Se o seu sistema roda tanto em Windows, Linux ou macOS, né? Isso é uma parte de adaptabilidade. Instabilidade é o grau de eficiência no qual o produto e o sistema pode ser instalado ou desinstalado com êxito em um ambiente específico ou um ambiente especificado. E a parte de substituibilidade é o grau do produto pode ser substituído para o mesmo propósito no mesmo ambiente, tá? E dentro dessas mesmas características, nós vamos ver a parte eficácia, eficiência, satisfação, liberdade de risco e a parte de cobertura de contextos, tá? Nos quais a parte de eficácia envolve a parte de precisão e a parte de integridade com as quais seus produtos atingem metas específicas, tá? E já a parte de eficiência envolve as características de como você vai gastar os seus recursos em relação à parte de precisão e completude com que os seus usuários alcançam metas, tá? Então esses dois pontos dessas características elas estão bem interligadas, tá? No qual dentro das características de qualidade, nós temos também essa parte de satisfação, né, que envolve o grau das necessidades do seu usuário que são satisfeitas quando um produto ou sistema é usado em determinado contexto de uso específico, tá? Porque dentro delas nós temos a parte de utilidade, confiança, a parte de prazer e conforto, né? Por exemplo, utilidade é o grau em que o usuário está satisfeito com a percepção e a realização das metas pragmáticas, incluindo seus resultados de uso e com relação à parte de consequências de uso. A parte de confiabilidade, ela envolve o grau em que o seu usuário e outras partes interessadas têm a confiança no seu produto ou sistema que se comportará de maneira adequada. Por exemplo, se você pega um sistema que não trava, pô, com certeza o seu cliente vai ficar satisfeito, né, com o seu produto, né, ou até mesmo a qualidade com relação ao atendimento. Por exemplo, a gente pega aí um bom exemplo disso são as fintechs com relação a banco. Por exemplo, todo mundo aqui conhece Banco Inter ou Nubank. Você não precisa ter uma agência física, né? Você tem uma agência digital, no qual vocês podem utilizar essas agências como uma forma, tipo, uma agência bancária normal. E, tipo, elas te atendem às suas necessidades, elas não cobram taxa de juros, não cobram taxas de transferência, por exemplo, né? Isso acaba gerando um pouco mais de confiabilidade da parte de uso, interesse dos seus usuários, né? Por estar utilizando aquele produto, até mesmo por questões de segurança também, porque elas geram cartões é, elas geram cartões de créditos digitais, né, nos quais vocês podem estar utilizando para realizar compras. Isso também envolve essas questões de confiança, né? E a parte de prazer, né, que também envolve a satisfação das necessidades pessoais, né? Porque você não precisa ficar deslocando para ir numa agência bancária para resolver os problemas. Você pode resolver os problemas da parte de uso do Nubank, por exemplo. Você abre o chatzinho lá e conversa com os atendentes. E eles resolvem isso na hora. Pode ser qualquer hora, qualquer horário que eles estão disponíveis para te atender. E a parte de conforto, né, com relação ao grau de se o usuário está satisfeito com conforto físico, né, com relação a essas características dos produtos ou dos seus sistemas, tá? E a parte de liberdade de uso, no qual nós temos a liberdade de riscos, né, desculpa, que envolve as características do seu produto ou sistema que reduzir riscos potenciais a situações econômicas, à vida humana, saúde ou até mesmo meio ambiente, no qual nós temos a parte de mitigação de riscos econômicos, mitigação de riscos à saúde e segurança e mitigação a riscos ambientais, no qual mitigação de riscos econômicos envolve as características com relação ao grau em que um produto ou um sistema consegue mitigar os riscos potenciais quanto às situações financeiras, a parte de operações eficiente, propósitos por propriedade comercial, né, e recursos externos com relação à parte pretendida do seu uso, né, em si. Já as características de risco de saúde e segurança envolvem mitigar,
né, produtos ou sistemas, né, com relação a riscos potenciais para que as pessoas nos contextos de uso pretendidos, né, no qual a gente pode ter algo relacionado à parte de, por exemplo, WhatsApp. Nós temos no WhatsApp, nós temos a questão de segurança por dois parâmetros, né, com relação àquela chave que você gera também, né, certo? Então isso ajuda muito com relação à parte de prevenir seus dados, né, dentro da sua conta, a parte de segurança em si, certo? Nos quais você tem aquela confirmação, por exemplo, aquela confirmação em 2 etapas, né, que a gente fala, né? Isso requer uma mitigação de risco à saúde e segurança, certo? Que é uma das características de validação também, né? Que você mantém o seu usuário um pouco mais seguro, certo? E isso interfere dentro das questões de qualidade. A parte de mitigação de riscos ambientais envolve o grau que o produto do sistema de mitigar riscos potenciais a propriedades ou meio ambiente nos quais os contextos de usos pretendidos, né? Que envolvem essas características de usos ambientais, né? Você está usando um smartphone ou um computador, você tem que ter a segurança, igual quando você vai usar um aplicativo de banco no computador, você tem que baixar um programa específico para você conseguir acessar e você tem que ter a chave cadastrada ou autorizar o seu computador a ter acesso ao banco, né? Através da internet ou através do navegador, certo? Isso também interfere nos riscos ambientais. Outro ponto de características de uso envolve a parte de cobertura de contexto, que é o grau que o seu produto ou sistema ele pode ser usado com eficiência, eficácia, livre de riscos e satisfação em âmbitos de contextos específicos de uso e contextos, além daqueles inicialmente explicados ou identificados anteriormente, né? Nós temos lá o que nós explicamos anteriormente. Envolve a parte de completude de contexto, flexibilidade, né? Da parte de uso, né? E da parte de completude de contexto, nós temos o grau de produto do sistema, que pode ser usado com eficácia, eficiência, livre de risco, satisfação e componentes que nós explicamos anteriormente. E a flexibilidade, né? No qual nós temos também a flexibilidade com relação à eficácia, eficiência, liberdade de uso, sofisticação e contexto com relação aos requisitos, tá? Que foram especificados anteriormente. E por final, o outro ponto é com relação à parte de funcionalidade, que é a parte da medição, no qual nós temos as medidas adequadas, a adequação funcional, que devem ser capazes da gente medir o grau de um produto ou um sistema que fornece funções que atendam às reais necessidades, as reais necessidades implícitas dos seus usuários sobre determinados tipos de condições de uso específicas, né? Nos quais essa parte de completude funcional, essa parte de funcionalidade envolve a parte de completude funcional, que é você medir o grau de um conjunto de funções que abrangem todas as tarefas especificadas ou objetivos dos seus usuários, no qual, por exemplo, nós temos objetivos, avaliar a cobertura de implementação de funções. Questões, que é o que? Quão completa é a implementação de acordo com as especificações de requisitos. Medidas. A. É o número de funções de declarações na especificação de requisitos. Foco. Externo. O B é o que? Número de funções ausentes ou incorretas. Com relação ao que? Foco interno. E com relação à parte de cobertura de implementação de funções, é igual a A sobre B, certo? Que a gente consegue determinar métricas ou medidas em números que isso influencia nas questões qualitativas e quantitativas do nosso produto. Que a gente vê alguns aspectos disso aqui dentro do GQM, né? Naquelas técnicas de utilização para a parte de medição de qualidade de software, ok? Outro ponto, né, que envolve a parte de completude funcional, que é medir o grau no produto sistema que fornece os resultados corretos de acordo com o grau de precisão, tá? Que envolve objetivos, avaliar a precisão computacional, as questões, no qual a questão, né, em si, com que frequência o resultado impreciso ocorre, e as medidas, né, que são que é atender o número de cálculos imprecisos encontrados e o tempo de operação, que é a precisão computacional é igual ao que? Ao número de cálculos imprecisos encontrados sobre o tempo de operação. Ok? E a gente consegue determinar métricas. E outro ponto, né, que é uma equação funcional, que envolve a parte de medir em que funções facilitam a realização de tarefas e objetivos especificados. Com relação ao objetivo, fornecer um grau adequado de adequação funcional. Questão: quantas funções sem problemas são implementadas para executar uma tarefa específica? E a medida, que é o número de funções para executar tarefas específicas, sobre o número de funções
a partir das quais um problema é detectado, no qual a gente consegue determinar a adequação funcional para essa métrica, ou essa medida com relação à qualidade. Então aqui no final eu deixo o mesmo exercício que eu deixei para vocês no AVA, que é o exercício 8, né, no qual eu quero que vocês apresentem de acordo com a ISO 25000, 25.000, né, 23, 23, né, pode ter errado aqui, pessoal, mas é um objetivo de medição, né, uma questão associada à medição e que responderão a questão para que cada uma das características da qualidade de produto abaixo, né, coloquem, né, o mesmo moldezinho na parte de objetivos, né, com relação a essa aula, coloquem lá objetivo, questões e medidas, né, com relação ao que você quer avaliar, com relação à parte de eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenção, mantenibilidade e portabilidade. Coloquem lá, definam essas características e essas questões que vão ser respondidas, que podem ser respondidas de acordo com o desenvolvimento de um determinado software, tá? Coloquem lá questões, objetivo, no caso, conhecer a eficiência do desempenho, do grau de desempenho funcional de um sistema, né? Com relação à parte de desempenho. Qual que é a questão? Quantas funções geraram, né, com problema com relação à parte de desempenho? Sobre a com relação à execução de uma tarefa. E a parte de medidas, né? Coloquem lá. O A vai ser o quê? Número de funções para executar uma tarefa específica. E o B vai ser o número de funções a partir do qual um problema é detectado com relação à parte de eficiência de uso. E a partir disso você consegue determinar a métrica, né? Que no caso aqui seria a eficiência de desempenho é igual a sobre B. Então faça isso para a parte de eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, mantenibilidade e portabilidade. Beleza, pessoal? Então, a aula é basicamente isso.